eu sempre consigo, ou pelo menos compartilho aquilo que Deus está gerando, aquilo que está perpassando pelo meu coração, as minhas dores, ou as minhas crises, ou as minhas questões. E eu tenho pensado muito nisso, porque eu atendo, cuido de pessoas no consultório, enfim. E é tão interessante ver o que eu começo a ver cada um como uma casa, né? Como algum lugar muitas vezes habitado, muitas vezes abandonado. As pessoas, elas às vezes se auto-abandonaram, se abriram mão de si mesmas, outras pessoas com tantas dores, outras pessoas com uma casa como um entulho, dizendo, eu não sei como começar, minha casa é só escombros, né? E é tão interessante porque quando a gente para pensar de uma forma pelo espírito, nós temos, de fato, somos uma casa e temos dois senhores, né? Falando espiritualmente, falando, nós temos aí o nosso espírito, nós temos a nossa carne, e muitas vezes a gente se garante ou a gente prevalece a nossa vida no conforto, no comodismo de estarmos numa igreja, de estarmos num corpo, de sermos cuidados por algumas pessoas, de estarmos atentos a um local. E isso muitas vezes nos deixa consolados, nos deixa confortáveis nesse lugar. Quando, na verdade, o cuidar dessa casa, o ornamentar essa casa, o manter essa casa, a manutenção, a construção, a demolição, a reedificação dessa casa, não tem, ela não pode acontecer desconectado das nossas decisões, das nossas escolhas, do nosso entendimento. E muitas vezes nós temos tanto tempo onde nos denominamos cristãos, mas ainda quem é o mordomo da nossa casa, quem governa as nossas emoções, é a nossa vontade, a nossa carne, ainda muitas vezes imaturos. E olha, deixa eu dizer de verdade, isso é uma coisa que tem passado muito por mim. Às vezes, quantas coisas eu tenho dito, meu Deus, quantas coisas primárias a gente ainda patina, né? Fica ali engasgado, quando, na verdade, o que nos faz sair do lugar é o entendimento que não é cognitivo, que não é a nível de conhecimento, mas um entendimento que é do espírito para o nosso espírito, essa verdade de que o quanto nós somos casa, o quanto nós somos habitação de Deus. E quem, olhando para essa casa e tendo o mínimo de sinceridade com o meu espírito, a gente começa a perceber quem nós somos, né? Quando a gente permite que o Espírito nos revele ao nosso espírito, as coisas começam a ficar claras, a gente vai percebendo muitas vezes lugares abandonados ou portas fechadas no nosso coração, ou muitas vezes o nosso lugar no reino de Deus paralisado, enfim. E é preciso muita sinceridade diante de Deus para nos perguntar mesmo, quem domina essa minha casa, né? É o meu espírito, é a minha alma. E aí o Senhor foi trazendo ao meu coração, eu queria ler para você, 1 Pedro 2,5, a gente conhece tão bem. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. No versículo 9 de 1 Pedro 2, está escrito, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, vocês sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Que lugar é esse? Que ousadia é essa de Deus? Que chamado é esse? Que extravagância, que proposta extravagante, quase que absurda, que o céu nos coloca, é como se essa verdade, eu fico pensando no quanto dessa verdade de fato está sobre mim, sobre você. Porque quando isso de fato é tomado pelo meu espírito, muitas coisas acontecem. 1 Coríntios 3, 16 e 17, não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. É muito complexo, é muito chocante, pelo menos pela minha ótica, compreender o que é que Deus propõe, o que é que Deus espera, o que é que Deus estabelece, o que é que Deus nos chama, qual é o lugar. E a gente, às vezes, e quanto mais, entre aspas, aí, quanto mais velhos de igreja, às vezes isso vai ficando distante, porque a gente vai se acostumando no nosso lugar de sempre, no nosso papel de sempre, na nossa convivência de sempre, no nosso ministério de sempre, nas coisas de sempre. E isso deixa de ser novo, isso deixa de ser fresco, deixa de ser como um orvalho que precisa estar sobre nós, para que a gente compreenda, meu Deus, olha a complexidade do que Deus está dizendo para mim. Você é casa. Você é a habitação do meu espírito. Eu me movo em você. E nós temos responsabilidade com isso. Romanos 8, 5-9 diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Tá aí os dois senhores, né? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí no versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso nos coloca num caminho atuante, isso nos coloca numa percepção de escolhas diárias, de dar voz de comando aos dois mordomos que me hospedam, aquilo que é minha carne, que é meu desejo, que é minha vontade, que é minha resposta imediata, que é minha justiça própria, que é meu orgulho, e aquilo que de fato é meu espírito conectado ao espírito, né? E a gente acabou de ler João 14, 17. João 14, na verdade, versículo 17 diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Que esse entendimento, ocupando o meu espírito, ele me coloca em outra direção, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer dia que eu esteja, existe uma... Porque quem se sabe casa, não pode se saber casa e não viver o reino. Quem se sabe casa se move pelo governo do dono da casa. Afinal de contas, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, enfim, vivo para viver a manifestação dele em mim. Quem se sabe casa, redireciona a carne, emoção, coração ao governo dele. Não há mais passividade. É nisso que o Senhor tem falado tanto comigo. Não há mais passividade, não há mais omissão, não há mais a pior música da face da terra. Se eu falar para outra polêmica, ele vai me dizer exatamente qual é, porque eu vivo dizendo isso. Que eu acho que a música mais podre, embora existem muitas músicas podres, mas é aquela deixa a vida me levar. Tinha que ser de alguém que tem cara, né? Aquele, meu Deus do céu, deixa a vida me levar. Pronto, é a proposta do inferno. Senta aí no barco que eu te levo, né? Então, não há mais passividade. E aí, nessas coisas, é claro que aí eu estou dando um exemplo extremo, mas quantas vezes nós deixamos o mordomo
carne, emoção, alma, sensação, ir tomando conta, ir tomando e decidindo por nós. E muitas vezes aquilo que a gente, de repente, uma vez por semana, a gente para e vai para o culto, ou a gente lê a Bíblia. Às vezes a coisa é tão maior que, por mais que eu escute, não me penetra mais, porque eu já liberei o comando. Então, quando eu me entendo casa, quando eu me entendo habitação de Deus, não pode mais haver passividade. Não pode mais haver omissão, não pode mais haver entrega, não pode mais haver o deixa a vida me levar, Deus tu sabes de tudo, Senhor, tá aqui minha vida. Uma coisa assim de seja como Deus quiser, né? E aí eu estava pensando no procedimento de alguém que tem dentro de si 2 mordomos e dá ao seu espírito o poder de governo. É uma tarefa muito mais difícil, muito mais desgastante, porque é muito mais fácil deixar com que minha carne, eu não preciso dar ordem nenhuma para ela, né? Para a gente servir fielmente o diabo, a gente não precisa ser satanista, a gente precisa só deixar o nosso eu tomar o controle. E fazer isso, dar ao mordomo o espírito guiado pelo Espírito Santo, o meu espírito, tomar conta e gerenciar quem eu sou, é um procedimento de um trabalho muito maior. E aí eu podia, a gente podia falar muito tempo aqui, eu já tô, meu Deus, olha a hora, né? Mas Salmo 119, quem me dera que a gente pudesse ler ele inteirinho. Mas eu peguei só alguns versículos. Veja o que é alguém que pega o mordomo e diz, olha, você vai gerenciar quem eu sou. Versículo 4 e 6 diz assim, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei do que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Versículo 9 a 11. De que maneira poderá, ainda de Salmo 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? De todo o coração eu te busquei. Veja a súplica dele, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Versículo 14. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Veja, tudo aquilo que meu coração desejar não é mais importante, não tem mais valor do que os teus testemunhos. Versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. 30. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Versículo 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Percebe que a decisão, que a escolha, que é desígnio, que é força, que é... O versículo 57, o Senhor é a minha porção. Eu disse que eu guardaria as tuas palavras. Versículo 72, para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Versículo 92 e 94, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Enfim, aí eu parei, né? Eu parei porque eu falei, não, senão eu vou ler Salmo 119 inteiro, mas é uma sugestão para a gente depois meditar sobre. Por isso que ser casa não fala de frequência à igreja. Esses são os simpatizantes do reino, não são casa. Ser casa não fala de orações, muitas vezes pobres, nas refeições, ou num problema, ou no trânsito. Esses são os usurpadores do reino, eu só quero a bênção. Ser casa não fala de alguém que adora, a depender se Deus faz o que eu quero ou não. Né? Esses são os barganhadores do reino. Porque ser casa é alguém que tem compromisso com o rei acima de qualquer circunstância. Há uma decisão, há um poder de escolha, há um poder dado ao meu espírito de comando, de governo, enfim. E eu queria, versículo 2 Reis 23 e 25, sempre que eu paro nesse versículo, eu fico invejosa. Fala a respeito de Josias, 2 Reis 23 e 25. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma,
e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. É uma decisão. E não é uma decisão no dia que eu levanto a mão, não é uma decisão no dia que eu sou batizado, não é uma decisão no dia que eu assumo um novo ministério, não é uma decisão no dia que alguém me congratula, porque eu tenho 25 anos de igreja. É algo diário, é uma inquietação que precisa, sabe, que precisa ser, é uma ferida que a gente precisa pedir para Deus, fere meu coração com sede, fere meu coração com fome, fere meu coração com desejo, fere meu coração com uma dor, para que eu não me perca no caminho, para que eu não me esqueça, para que eu não esqueça de quem eu hospedo, para que eu não esqueça de quem eu represento, para que eu não esqueça de quem mora em mim, para que eu não deixe, veja, às vezes chega uma pessoa que a gente nem, né, assim, chega, estou indo na sua casa, ou então, olha, o porteiro toca e fala assim, olha, tem alguém subindo, a gente corre, pelo menos para arrumar a sala, né, para jogar o sapato, a toalha no quarto, fecha a porta, pelo menos o sofá está desimpedido. Mas muitas vezes a gente se sente muito confortável em deixar o Senhor na presença dos nossos pensamentos sujos, das nossas mazelas, do nosso orgulho, do nosso rancor, da nossa murmuração. A gente deixa Deus muito confortável no meio de coisas que o Senhor não deveria, nós não deveríamos deixá-lo habitar. Muitas vezes em lugares que nós, ou em sujeiras que a gente acumula, né? Eu quero terminar, Esther, estou terminando. E o último ponto é, se nós somos casa e se somos habitação de Deus, nós vivemos também as heranças, nós vivemos também os direitos, nós vivemos também as garantias, nós vivemos também os deleites do reino de Deus ainda nessa terra. Isso precisa também nos consolar, isso precisa também nos apropriar, isso precisa também nos vestir, Veja, vivendo esse lugar de casa, existe um governo das minhas emoções, elas não precisam mais me dominar. E aí a gente vê o salmista, eu gosto muito de pensar nisso, isso é uma coisa antiga que eu alimento no meu coração, mas é Davi, alma, humano, sofrendo, sentindo, mas Davi, espírito, que conhece ao Senhor, que tem experiências com Deus, que experimenta Deus, que tem altares com Deus, ele dá voz de comando à sua alma. Ele coloca o mordomo para gerenciar isso, e ele diz, porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Ou seja, não importa o que minha alma está, às vezes como aquela criança que se joga no chão, que a gente tem vergonha alheia, né? Não importa o que minha alma está sentindo, não importa o que minha alma está reivindicando, não importa o que minha alma está gritando, existe em mim um espírito guiado pelo Espírito, que é capaz de dar voz de comando e dizer, silencia, se aquieta, obedeça, seja subserviente, porque há um Deus, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Se somos casa, nós vivemos também a herança, o direito, as garantias. Veja, uma outra coisa que se saber casa me dá como entendimento, é que ele nos ressuscitou nele, lá em Efésios 2:6, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos aqui vivendo todas as demandas, todas as implicações, todas as angústias, todas as questões, todas as esferas da nossa vida humana, mas também e principalmente eu estou assentado nas regiões celestiais. E é essa verdade que domina todas as outras verdades a meu respeito, porque essa verdade é permanente, essa outra são efêmera. Essa verdade é eterna, essas outras são terrenas. Então, é essa apropriação, essa verdade absoluta tem que estar tatuada no mais profundo do meu coração, para que a gente não fique sendo levado o tempo todo, oscilante o tempo todo, sabe, quase que afogado o tempo todo. Quando eu percebo isso, mais uma vez, a verdade de Romanos 8:17, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Esse lugar de
Ele me faz andar altaneiramente. Esse lugar de quando eu abatido for, leva-me para a rocha mais alta que eu. Isso precisa ser uma verdade em nós. Porque abatidos seremos. Porque más notícias chegarão. Porque dores nos assaltarão. Porque tragédias chegarão a nós. Porque as coisas acontecerão. Mas eu já venci tudo. Mas nós herdamos com ele esse lugar também. O lugar de revelação, né? Se somos casa, temos os direitos, as garantias, os deleites. Hebreus 10, 19 a 23. Deixa eu dizer isso, deixa o Senhor dizer isso ao teu coração. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não fique na borda, não fique na margem. Existe um lugar no coração de Deus. Nós faremos nele morada. Existe um lugar seu, existe uma legalidade, existe uma porta aberta. Existe um direito, existe uma conquista, existe uma herança, né? Existe em nós autoridade espiritual. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou junto do Pai. Por último, intimidade. Nós também herdamos intimidade. Nós também herdamos conhecimento, mas não é um conhecimento teórico, é um conhecimento de percepção, é um conhecimento de abraço, é um conhecimento de chorar no colo, é um conhecimento de ter as mãos do Senhor nos afagando, é um conhecimento de ter o abraço do Senhor em dias escuros, em noites infindas, muitas vezes. Ao homem que teme o Senhor, de Salmo 25, 12 a 14. Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma. Gente, isso é promessa, isso é garantia, isso é herança. E a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Pelo amor de Deus, não abra mão desse lugar. Não abra mão desse direito, não abra mão dessa conquista na cruz do Calvário. Não abra mão desse lugar, dessa casa, desse perfume, dessa presença. Não abra mão de sentar à mesa, não abra mão de Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou exausto, Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu não sei o que vai ser. Não abra mão desse lugar de filho, de filho. Deus não nos olha e vê a gente cheio de pé de galinha, né, com 50, 40, 70. Deus nos olha e vê os meninos e as meninas que Ele ama, que Ele criou, os filhos. Então, uma coisa que o Senhor disse ao meu coração: herdeiros não se comportam como mendigos. Filhos não vivem a vida de escravos. Filhos convidados à intimidade não tiram o governo da mão do Espírito e colocam na mão da sua carne. Cidadãos do céu não se comportam como perdidos na terra. Não se deixe solto. Fortaleça o mordomo que vai dar voz de comando na sua casa. Convide o dono da casa a tomar o lugar dele dentro de você. E aí, Esther falou esse versículo e eu disse: obrigada, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É a minha oração por mim e por você. O que entre dois senhores seja o meu espírito, nele quem governe o meu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos orar? Senhor, eu quero clamar a Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a colocar em ordem a nossa casa. Nos ajuda a entendermos quem a gente hospeda. Nos ajuda, nos traz essa verdade como revelação nessa noite. Mais uma vez, de novo, às vezes a gente se esquece, o Senhor precisa nos lembrar. Senhor, nós somos Tua casa. Nós Te hospedamos, Senhor, e nós queremos que o Senhor se sinta bem. Nós queremos que o Senhor se sinta prioridade, que o Senhor se sinta o dono, que o Senhor não seja uma visita que a gente chama na hora que a doença chega, que o Senhor não seja um hóspede que a gente hospeda quando não tem nada na despensa. Senhor, que o Senhor seja o dono, que o Senhor seja
o governo sobre nós, que o Senhor reine, que o Senhor mude as coisas de lugar, que o Senhor quebre as paredes que precisam ser quebradas, que o Senhor reconstrua o que precisa ser reconstruído, que está caindo, que o Senhor decore, que o Senhor coloque os móveis e tire coisas velhas de dentro de nós. Senhor, nos ajuda a não sermos uma casa abandonada, a não sermos uma casa abandonada que jura que tá em pé. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos dá um coração quebrantado, nos dá um coração que ora com sinceridade, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E traz em mim, cria em mim, renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto, um espírito polido, um espírito trabalhado, um espírito adestrado pelo Senhor. Visita os nossos cômodos, Senhor. Joga fora o nosso lixo, varre nosso pó. Coloca o sangue de Jesus sobre aquilo que está sujo em nós. E cria em nós um coração puro. Nós te clamamos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém.